O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai tentar convencer o cantor Gustavo Lima a disputar o governo do estado de Goiás nas próximas eleições para tirá-lo do páreo na briga pela presidência da República. A informação é do colunista de O Globo, Bela Megali. Segundo a colunista, Caiado vai trabalhar pela filiação do cantor à União Brasil. O presidente da sigla, Antônio Rueda, é simpático à ideia. Wilson Lima, parece que 2026 já começou. Marçal semana passada, agora Gustavo Lima, Caiado fazendo manobras, tá? Primeiro também quero dar boa tarde a Alexandre Borges, boa tarde a Duda Teixeira, e agora sim, Wilson, 2026 já começou. A eleição está aí, meu amigo, a eleição está aí. Gustavo Lima e você, tchê, 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 tchê. O fato é o seguinte, o Gustavo Lima ele é um player que não dá para se desconsiderar. Definitivamente não dá para desconsiderar, porque vamos ter claramente em 2026 uma disputa que vai envolver integrantes da velha política e outsiders de forma cada vez mais substancial. É bom lembrar que o Bolsonaro, como outsider em 2018, ele era um outsider político. Agora não, temos aí outsiders mesmo, puro sangue, tipo o Paulo Marçal e o Gustavo Lima. O Caiado, ele faz uma jogada que, do ponto de vista dele, é uma jogada interessante, porque ele oferece um partido pro Gustavo Lima. O Gustavo Lima tem condições aí de entrar na União Brasil e aí se faz uma super chapa, né? Caiado para a presidência da República, tentando aproveitar, né? Tentando pegar carona na popularidade do cantor. E aí o cantor também começa pela base. O Caiado, ele tem uma aprovação alta em Goiás, então ele seria uma eleição praticamente certa do Gustavo Lima na disputa pelo governo de Goiás. Então, assim, caso o Gustavo Lima tope, para ele seria um universo bem interessante. Para ele não seria um problema, porque ele, como é que a gente pode falar? Seria uma espécie de estágio do Gustavo Lima na disputa pelo governo de Goiás. E aí, quem sabe, em 2030, ele já entra com tudo numa disputa pela presidência da República. É uma jogada curiosa, mas é como a gente bem escreveu hoje em Um Antagonista. É uma medida que, num primeiro momento, beneficia mais o Caiado do que necessariamente o Gustavo Lima. Duda Teixeira, o que é que você acha dessa formação? Caiado lá e Gustavo Lima cá, em Goiás. Bom, boa tarde. Eu acho que tem uma dificuldade aí, o Gustavo Lima sendo um outsider puro sangue, como o Wilson comentou, que a hora que ele quer entrar na política, os partidos já estão dominados e já têm os seus caciques. Então, ele se candidatar para presidente, ele vai arrumar briga para todo quanto é lado. O Caiado, obviamente, já desde o começo do ano passado já estava falando que ele era um pré-candidato. Aí chega ali um amigo dele, um cantor de sertanejo, e diz que quer ser candidato também. Então, o Caiado tenta tirar o Gustavo Lima dessa história. Assim como o Bolsonaro também não quer que o Gustavo Lima tente a presidência, vai atrapalhar o Bolsonaro. Havia também ali de outros partidos uma tentativa de empurrar o Gustavo Lima para tipo, olha, tenta aí um cargo de senador por Goiás, né? Então a ideia é meio que tirar ele da frente, porque senão ele acaba batendo aí com interesses já consolidados dos caudilhos que já dominam os partidos brasileiros. Pois é. Alexandre Borges, como é que você vê esse 2026 se mostrando cheio de nomes, digamos assim, fora do espectro normal da política? Estamos falando de Marçal, que a essas alturas já começou a entrar dentro do espectro político de fato, ainda sendo outsider, entretanto. Gustavo Lima, sabe sei lá mais quem. Como é que você vê esse aquecimento para 2026? Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Duda. Olha, nós estamos vivendo um período muito complicado da nossa política, porque a gente está desde 2016 parado nessa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, né? E esses dois populistas que têm muito pouco a oferecer para o Brasil, né? O Lula está fazendo um governo medíocre, um governo cheio de problemas, um governo que não convence nem a própria esquerda. E do outro lado, né, a gente tem aquela história, né? O Brasil dividido entre um ex-presidiário e um futuro presidiário, né? Então, assim, ou você tem que escolher entre alguém que faz esse governo medíocre ou a pessoa que esteve junto, todas as investigações estão mostrando, de um projeto de golpe de Estado,
ou que, enquanto dava cloroquina para a EMA, 700 mil brasileiros morreram de Covid. Então, assim, com duas opções desse nível, o que sobra? Sobra qualquer pessoa. Aí vem o coach, aí vem o cantor sertanejo, vem de tudo, porque eles estão disputando um espaço vazio. Além disso, os governadores de estado, que normalmente muito governador de estados virava presidenciável, você pega, por exemplo, os principais estados do Brasil. Eu tô no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, duvido que alguém saiba o rosto dele fora do Rio de Janeiro. Entendeu? O Romeu Zema é um nome circunscrito a Minas Gerais. Ratinho Júnior, circunscrito ao Paraná. Então, assim, você vai vendo, o Tarcísio não se mostra até o momento disposto a disputar a presidência da República em 26. Então, assim, os governadores de estado circunscritos aos seus próprios estados. As duas opções nacionais que pegam a atenção do país desde 2016 também tem muito pouco a entregar. O que sobra? Sobra terra arrasada. Sobra, tipo Los Angeles, né? Quer dizer, pegou fogo e está em ruínas. E aí o que sobra? Sobra espaço para qualquer revista. E aí aparece coach, aparece cantor sertanejo, aparece qualquer um. Você que está ouvindo a gente aí, se tiver vontade, fica aí a dica. E Ale, só um detalhe, né? Que você falou da questão de que esses candidatos, esses players, não são conhecidos para fora dos seus respectivos quadradinhos. O Ronaldo Caiado já avisou: a partir de março eu estou colocando o bonde na rua. A partir de março ele vai circular o Brasil, vai fazer a parte dele, vai fazer a sua pré-campanha. Ou seja, não brinquem com a candidatura do Ronaldo Caiado, porque ele vai tentar tirar um pouco, ele vai tentar ser conhecido ao longo dos próximos anos para ver se ele consegue de fato ser o candidato da direita, já que o Jair Bolsonaro nesse momento ele é inelegível. Wilson, eu acho até o Caiado um candidato com potencial. Agora, ele realmente precisa fazer essa agenda. Eu me lembro, em 2018, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, que o plano da família toda era o Eduardo Bolsonaro, tinha um plano muito bem desenhado, se não me engano, pelo Felipe Martins, que era, durante os 4 anos do Bolsonaro, durante 2 anos, o Eduardo Bolsonaro seria embaixador do Brasil nos Estados Unidos para fazer um nome internacional, e nos 2 anos finais do mandato do Bolsonaro, ele ia rodar o Brasil e ia se apresentar como sucessor do pai, como presidente. No plano, no PowerPoint, no papel em branco, tudo funciona, mas a realidade costuma ser mais complexa. Então a gente precisa ver. A gente entende o plano, agora vamos ver como as coisas acontecem no mundo real. Pois é. Só uma parte em relação ao Ronaldo Caiado. Antes de mais nada, ele precisa reverter a decisão que o tornou inelegível na justiça. Ainda é primeira instância, mas de toda forma, hoje ele é inelegível. Vamos aguardar. Na verdade, ainda não, tá, Inácio? Porque como é uma decisão de primeira instância... Não então, transitou em julgado. Ela ainda, exatamente, ainda precisa do trânsito em julgado. Então, assim, no caso, ele só seria, de fato, inelegível a partir de uma confirmação do trânsito em julgado pelo TSE. Então, vamos aguardar.